Salve, galera! Sejam bem-vindos à Semana Ninjas do Enem, semana que a gente preparou várias aulas de humanas para vocês arrasarem na prova do Enem. E ontem vocês já tiveram aula de História com o Walter, hoje vocês vão ter aula comigo, professora Renata Esteves de Sociologia. Amanhã a aula vai ser de Geografia com o Tiago e, para finalizar, a aula de Filosofia com o professor Daniel. E depois de tudo, nós disponibilizaremos um simulado para vocês fazerem e testarem e treinarem para ver mais ou menos como vocês estão. Não esqueçam que o simulado é parte fundamental desse processo. Então, se você ainda não se inscreveu para fazer esse simulado, o link está aqui na descrição para vocês se inscreverem. Vamos lá então, respirem fundo, relaxem e bora começar essa aula. Se liga! História. Para essa aula, então, nós decidimos por dois temas que caem com bastante frequência. O primeiro relacionado aos regimes políticos e às instituições políticas, e depois nós iremos discutir a respeito do tema da violência. Em relação aos regimes e sistemas políticos, iniciaremos discutindo a respeito da democracia. O que é democracia? Quais são os seus principais elementos? E qual é a diferença entre uma democracia antiga e uma democracia liberal? Depois, vamos discutir a respeito das formas de governo. Aí a gente vai discutir o que é uma república e o que é uma monarquia. E ainda, o que seria uma monarquia absolutista e uma monarquia constitucional. E, por fim, vamos aqui apresentar a definição de sistema de governo. Aqui a gente vai definir o que é o presidencialismo e o que é o parlamentarismo. E qual é a diferença desses dois tipos de sistema? No segundo tema a respeito da violência, nós vamos trabalhar aqui diversas questões que podem ser geradas a partir das pesquisas do IPEA. Ou seja, a partir dos índices, das tabelas e dos gráficos que são trazidos pelo Atlas da Violência, é possível a gente pensar de onde surgem as violências, quais são as suas causas, quem são as suas principais vítimas. E a partir do Atlas também dá para a gente fazer um recorte e tentar compreender violências específicas, como, por exemplo, a violência direcionada às mulheres, a violência direcionada aos negros e a violência direcionada à comunidade LGBTI. Começaremos então pelo conceito de democracia. Como o próprio nome diz, demo em grego está relacionado a povo e cracia, kratos, está relacionado ao poder. Isso significa que é o poder na mão de todos e não de poucos, como em outros regimes. A democracia, claro, nos remete à antiguidade, nos remete ao regime de Atenas, que foi o primeiro lugar onde passou a existir a democracia. Então, lá, todo cidadão possuía exatamente os mesmos direitos, ainda que nem toda a população fosse considerada cidadão. Mulheres, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, eles não podiam participar. Mas, ali na praça pública, ali na ágora, todo cidadão poderia discutir, deliberar de igual para igual. A democracia era participativa. Então, o que acontecia? Todos eles elaboravam as leis. Todos eles tinham espaço para isso. E todos eles votavam diretamente nessa lei. Então, a democracia grega antiga era uma democracia participativa e uma democracia direta. Assim, ela é regida sobre dois princípios principais. O princípio de isonomia, que está relacionado à igualdade perante a lei, e o princípio de isegoria, que está relacionado à igualdade de voz, à igualdade de manifestação. De maneira que todos possuíam exatamente o mesmo direito de expressão e o mesmo direito de voto. Essa democracia ela foi reformulada na modernidade, durante o período iluminista, a partir do século XVII, só que agora sob um contexto liberal. Então, nessa democracia, ela será fundamentada a partir de conceitos liberais, que é o conceito de indivíduo, de liberdade e de igualdade. Para os liberais, a única função do Estado seria proteger e garantir a propriedade do indivíduo, a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. Assim, nesse tipo de democracia, a forma representativa já resolveria. Porque, a princípio, se você tem alguém no poder
que consegue defender os seus interesses e que você se identifica, já basta, ela não precisa ser direta. É só ter alguém ali no poder que defenda os interesses de cada um dos indivíduos. Mas, ainda no iluminismo, começa-se a questionar essa centralidade do indivíduo na democracia. Por quê? Será que a democracia ela é feita para cada indivíduo mesmo? Ou será que se trata de um bem comum, de um bem público? E se trata de um bem público, não está relacionada só ao indivíduo. Assim, não valeria uma representatividade. O bem público ele não pode ser alienado, ele diz respeito a todos nós. Então, alguns filósofos ali do iluminismo começaram a pensar que a democracia ela só funcionaria se ela fosse direta e participativa. Ou seja, se a gente começasse a exercer uma cidadania ativa, participando e votando diretamente nas leis. Então, aqui a gente tem duas diferenças: democracia representativa e agora a democracia participativa, que é aquela mais parecida com a Grécia Antiga. A democracia hoje ela se encontra em crise. Muitos entendem que essa democracia representativa não funciona mais, que ela não é realmente democrática, e muitos ainda propõem, aliás, alguns países adotam essa participação na democracia por meio de consultas populares, por meio de fóruns, de referendos, de plebiscitos, enfim. Agora nós vamos falar sobre formas de governo. Então temos duas basicamente, a república e a monarquia. Vou começar explicando o que significa a república. Como o próprio nome diz, res, coisa pública. Ou seja, é um poder que corresponde ao bem comum, corresponde a todos. É um poder que aspira à democracia. Por causa disso, nós vamos encontrar na república 3 elementos que a caracterizam. Então, primeiro de tudo, eletividade. As pessoas que ocupam o poder, elas necessitam ser eleitas. Elas só podem estar ali por meio do sistema eleitoral. Segundo ponto, temporariedade. Essas pessoas que estão no poder, que foram eleitas, elas têm um tempo para ficar no poder, que é o tempo da gente avaliar se aquele governo está funcionando ou não está funcionando. Então, quem sabe, reelegê-la. Alguns países nem aceitam a reeleição, porque a ideia é que exista mesmo um tempo máximo para que essa pessoa fique no poder, mas que outras pessoas possam ocupar o poder. E o terceiro aspecto é o aspecto da responsabilidade. Essa pessoa que está no poder, ela deve prestar contas a respeito da sua conduta política para o povo, já que corresponde a uma república, a uma democracia. Ainda em uma república, na maior parte das repúblicas, na nossa, por exemplo, é dividido o poder em 3. Então, nós temos o poder executivo, que corresponde ao presidente, aos governadores e aos prefeitos, que são aqueles que executam e sancionam as leis. Temos o poder legislativo, que está relacionado à elaboração das leis e pertence à Câmara. Então, temos aí os deputados, os senadores e os vereadores como poder legislativo. E, por fim, temos o poder judiciário, que pertence aos juízes, aos promotores, aos ministros, e está relacionado ao julgamento das leis. Então, numa república, é dividido o poder nesses 3, legislativo, judiciário e executivo. No caso da monarquia, nós temos 2 principais formas, a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. Na monarquia absolutista, todo o poder se concentra nas mãos do rei. As decisões políticas cabem praticamente todas ao rei e à sua família. No caso da monarquia constitucional, o monarca tem que obedecer à Constituição. E, além disso, ele divide o poder com o primeiro-ministro. Exemplos de monarquia absolutista: Arábia Saudita e Catar. E exemplo de monarquia constitucional: Reino Unido, Austrália e Canadá. Agora, características da monarquia. Então, primeiro de tudo, é a hereditariedade. Ou seja, o rei ele não é definido por meio de uma eleição. É passado o poder de geração para geração. Segundo, não existe uma temporariedade, existe uma vitaliciedade. Ou seja, enquanto o rei estiver vivo, pertence a ele o poder. E terceiro, o rei não deve prestar contas a ninguém.
Então, ele não existe uma responsabilidade do rei com o povo. O poder é dele e ele não precisa prestar contas a respeito da sua conduta. No caso do sistema de governo, nós temos dois, o presidencialismo e o parlamentarismo. Começando pelo presidencialismo. O presidente, ele é tanto chefe de Estado como chefe de governo. Ou seja, ele cuida tanto das relações exteriores, que é a função do chefe de Estado, quanto administra o Estado, que é a função do chefe de governo. A outra característica importante do presidencialismo também é que as eleições elas são independentes. Ou seja, a gente vota separadamente para o executivo e para o legislativo. Então, no caso do parlamentarismo, nós temos um chefe de Estado, que corresponderia ao presidente ou ao rei, e um chefe de governo, que corresponderia ao primeiro-ministro, ou ao chanceler, ou ao premier, dependendo do lugar. E nesse caso, as eleições para o primeiro-ministro, elas ocorrem de maneira indireta. É o legislativo, né? É o parlamento quem decide, quem vota em quem será o primeiro-ministro. Em todo caso, é o povo que decide quem será o parlamento. Então, indiretamente é o povo, porque ele decide o parlamento e o parlamento quem decide quem será o primeiro-ministro. É importante deixar claro que o primeiro-ministro ele tem o poder de diluir o parlamento, ou seja, chamar para as novas eleições e reconstruir esse parlamento. Por sua vez, o parlamento também tem o direito de tirar o primeiro-ministro do poder por meio do voto de desconfiança, que é um pouco diferente do impeachment, porque no caso do impeachment precisa configurar crime para que se tire o presidente do país. Já no caso do voto de desconfiança, não. É só o parlamento não sentir confiança, como o próprio nome diz, que ele tem o direito de afastar o primeiro-ministro da administração do Estado. É importante observar também que o sistema parlamentar ele é mais impessoal, já que o voto é indireto. Então, as pessoas não votam na pessoa, elas votam de acordo com as propostas do partido. Outra característica importante do parlamentarismo é que existe uma maior fidelidade partidária, porque os partidos são em uma quantidade muito menor. Então, ali a gente tem propostas mais claras. Assim, em meio a uma votação, as pessoas tendem a seguir as regras e a ideologia do partido. É diferente do presidencialismo, como no nosso caso. Tem tantos e tantos partidos que nem sempre a pessoa que pertence a tal partido segue a ideologia do partido e vota de acordo com as suas ideias e opiniões. Agora nós vamos mudar o tema e vamos falar sobre violência. Para isso, nós vamos utilizar as pesquisas e as investigações do IPEA a respeito desse tema. Então, eu recomendo muito que, para estudar violência, vocês tenham acesso ao Atlas da Violência. Ali existem vários dados, vários gráficos, várias pesquisas e várias conclusões a respeito desse tema. Também dá para a gente problematizar bastante a partir de alguns gráficos. Então, o que vocês vão ver no Enem é que muitas vezes eles pedem questões a partir desses gráficos. É importante, então, que a gente saiba interpretar os gráficos e saiba problematizar os dados que eles trazem. No Atlas de 2019, por exemplo, no mapa da violência, ele vai considerar o decênio que vai de 2007 a 2017 e mostra que a gente atingiu pela primeira vez na história o patamar de 31,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é um número muito grande e nos mostra que o Brasil é um país muito violento, mais violento até do que muitos países em guerra. Observando aí o infográfico do Atlas de 2019, a gente pode perceber aí as partes destacadas, quando acrescentadas a outros dados do IPEA, isso pode nos fornecer várias problematizações a respeito da violência. Aqui, podemos observar dados relacionados às regiões brasileiras mais violentas, também podemos ver o perfil da maior parte das vítimas, temos também um recorte a respeito da violência contra as mulheres, temos aí um recorte racial e, ineditamente, dados que revelam homicídios de pessoas LGBTI. É a partir desses e outros dados que podemos refletir a respeito de vários aspectos sobre a violência. O que o mapa, em relação aos dados de 2017, nos revela em relação à violência?
que nós tivemos uma diminuição da violência no Sudeste e no Centro-Oeste, uma estabilidade no Sul e um aumento sensível na região do Norte e no Nordeste, excetuando aí Piauí e Paraíba. O estado onde houve o maior crescimento de homicídios teria sido o Ceará, mas é preciso a gente lembrar que justamente nessa época houve um grande conflito entre facções criminosas. No Acre, a gente também percebe que o aumento da violência está relacionado às rotas de narcotráfico entre o Peru e a Bolívia e que envolve as principais facções. Cumpre, então, a gente pensar em medidas para eliminar esse poder das facções. Como? A partir daí, a gente pode pensar várias coisas, ou melhor, repensar várias coisas. Como, por exemplo, a nossa organização de segurança. Como que a gente organiza a nossa polícia? Como que se deu esse processo de militarização? Ou ainda, como que ocorre essa desvalorização dos nossos policiais? E ainda é interessante a gente pensar de que maneira que se estruturam poderes paralelos, tanto presente nos cárceres quanto nas periferias. Aliás, o cárcere é importante para ser pensado aqui, já que ele é berço dessas facções. Então, talvez a gente tenha que repensar o nosso sistema penal, o nosso sistema prisional, porque ele mais está servindo para aumentar a violência do que realmente para diminuir. Segundo esse gráfico que está aí na tela, o Brasil corresponde à terceira população carcerária maior do mundo e, no entanto, é um país extremamente violento. Então, cabe a gente questionar se o cárcere é realmente a solução para acabar com a violência. Será que a gente não conseguiria eliminar a violência de forma mais efetiva, investindo mais em educação, investindo no lazer, na arte, no esporte, no planejamento familiar e no apoio psicológico para algumas pessoas? Se a gente for analisar o perfil das vítimas de violência, ele é homem, jovem, negro e com menos de 7 anos de estudo. Os jovens, aliás, os homens jovens de 15 a 29 anos correspondem a mais de 59% dos homicídios. Por que será que é justamente esse perfil que a gente tem? Porque justamente aqueles que têm menos acesso aos direitos sociais, aqueles que correspondem à população mais vulnerável, são as maiores vítimas de violência. Isso já nos dá algumas pistas de que a violência estaria também relacionada ao racismo, porque a maior parte deles são negros, e também está relacionado à falta de acesso aos direitos sociais, como, por exemplo, a saúde e a educação. A gente pode até entender que existem dois Brasis. Existe um Brasil muito seguro para quem é branco e um outro tipo de Brasil para quem é negro, que sofre muito mais com a violência e que tem muito menos acesso aos direitos de uma forma geral. Os negros correspondem a 75% das vítimas de homicídio. Em um país que se estruturou basicamente na escravidão, isso não é mera coincidência. Então, a gente não pode pensar na questão da violência e desprezar a questão do racismo estrutural. Precisamos repensar todas as nossas práticas relacionadas à segurança e relacionada também ao cárcere. Também podemos perceber que o mapa destaca um aumento da violência contra as mulheres. Então, em 2017, a gente tem aí 13 mortes de mulheres por dia, totalizando mais ou menos 5.000 por ano. Essa é a maior taxa desde 2007. E temos também que 66% dessas mulheres correspondem às mulheres negras. Assim, é importante destacar também que a violência contra a mulher também tem esse recorte racial. É importante a gente ter esses dados bem recortados de mulheres negras, para que a gente possa refletir a respeito de possíveis políticas públicas que podem combater o problema de forma específica. Dessa maneira, é que a gente pode pensar, por exemplo, na lei do feminicídio e na lei Maria da Penha. Por quê? Quando a morte, a violência é contra as mulheres, ela ganha contornos específicos. Por exemplo, a gente pode observar que grande parte das mulheres morrem na sua própria residência. Isso é, se a gente for observar na morte dos homens, eles morrem normalmente fora de casa. E as mulheres morrem na residência e elas são mortas por pessoas conhecidas, ou seus companheiros, ou até mesmo pessoas da família. O que isso quer dizer?
que essa morte ela está relacionada a uma questão de gênero. Essas mulheres morrem porque elas estão na condição de mulheres. Ou seja, porque a gente é criado dentro de uma cultura machista que entende que os corpos das mulheres pertencem aos homens. Então, nós veremos muitas vezes ocorrerem crimes que são chamados crimes de honra, daqueles homens que matam as suas companheiras porque elas supostamente os teriam traído. E como eles se sentem donos da vida dela, eles se sentem no direito de retirar a vida dessas mulheres. Ou seja, essas mortes elas estão profundamente enraizadas com a questão do machismo. Nesse sentido, é que foi criada a Lei do Feminicídio. Trata-se de um homicídio específico, em que as mulheres são mortas porque elas estão na condição de serem mulheres, ou seja, elas morrem porque são mulheres. Não é qualquer tipo de crime contra a mulher que pode ser tipificado como feminicídio, mas sim os crimes que se enquadram nessa condição. Então, muitas vezes, esses crimes que eram causados, por exemplo, por companheiros que matavam as mulheres por ciúmes, muitas vezes esses crimes eram compreendidos como crimes de honra. Ou seja, de certa forma, eles eram diminuídos, às vezes considerados crime passional. E agora, depois da lei do feminicídio, esse tipo de crime passa a ser considerado um crime qualificado, ou seja, ele aumenta a pena do agressor. Então, essa lei é uma lei voltada para a punição do agressor. Já a Lei Maria da Penha é um outro tipo de lei que foca nas mulheres agredidas. Ela não está relacionada com a punição do agressor, mas com uma forma de proteger as mulheres agredidas a partir do momento que elas fazem o BO. Porque essas mulheres, geralmente, elas precisam de muito apoio para conseguir se distanciar do agressor. Elas precisam de emprego, elas precisam de abrigo, elas precisam de apoio psicológico. E a Lei Maria da Penha ela vem justamente para trazer esse acolhimento para as mulheres, já que a maior parte dos feminicídios se iniciam após as agressões nas residências, ou seja, após a violência doméstica. A gente pode observar também, a partir dos dados do IPEA, que houve também um aumento de feminicídio por armas de fogo. E isso nos faz questionar esses projetos de lei que visam liberar a posse de armas por parte do cidadão comum. O IPEA mostra também uma outra pesquisa que revela uma diminuição sensível dos homicídios por armas de fogo a partir do Estatuto do Desarmamento de 2003. Então, a gente tem lá o desarmamento em 2003, e se a gente for contar 14 anos antes, o índice de mortes por armas de fogo correspondia a 5,44%. Já de 2003, que foi quando teve o estatuto, até 2017, esse número reduziu para 0,85%. Isso diminuiu significativamente. Então, faz a gente inferir que possivelmente a liberação das armas tende a aumentar a violência letal, tanto de modo geral, para todas as pessoas, como de forma específica para as mulheres. Também é importante a gente observar esse gráfico na tela que fala sobre a Lei Maria da Penha. Como a gente está vendo, em 2006 é que a lei entra em vigor. E aí a gente tem aí no gráfico os casos de agressão. Em 2007, a gente percebe uma queda brusca nas agressões contra as mulheres, mas logo em seguida, esse índice volta a normalizar e fica muito parecido com o anterior. Então, a partir desse gráfico, a gente também pode inferir a pouca efetividade na Lei Maria da Penha em relação às agressões contra as mulheres e em relação ao feminicídio. Então, a partir do gráfico, a gente pode questionar se essa lei está sendo efetiva. A gente viu que não está sendo efetiva, mas a gente precisa entender se realmente as mulheres estão tendo acesso a esses direitos, a essa lei, se elas conseguem manter a distância do agressor, se elas conseguem ser acolhidas desde a polícia militar, depois pelos abrigos, ou seja, é necessário entender por que na prática a lei não está funcionando. E o IPEA incluiu pela primeira vez na história dados que revelam a violência contra a população LGBTI. Isso revela a invisibilidade que essa população possui na produção de dados e estatísticas contra a violência.
Aí a gente pode tirar do Ministério da Saúde alguns dados que mostram um aumento significativo da violência contra essa população entre 2015 e 2016. Tem-se que a maior parte das vítimas são mulheres e a maior parte dos agressores são homens. É nesse sentido que a população LGBTI reivindica a proteção penal, ou seja, que exista uma lei específica para esse tipo de crime, uma lei contra crime de homofobia, uma lei que puna aquelas agressões contra a LGBTI que são feitas somente porque as pessoas são LGBTI. Atualmente, essa questão ainda está em pauta, embora ela tenha sido tratada de maneira emergencial pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, hoje, crimes de homofobia são tratados pela mesma lei dos crimes de racismo. Então é isso que as questões vão cobrar de vocês, que vocês saibam ler e interpretar os gráficos e, a partir deles, tirar algumas conclusões. Percebam que esses dois temas que a gente viu hoje, tanto a violência quanto a política, ela possibilita inúmeras abordagens, então é bem possível que caia alguma delas no vestibular. Mas fiquem tranquilos, fica com a gente, com os professores do Se Liga Nessa História, relaxa, faz o simulado que, de novo, é super importante, se inscreve, tá aí no link da descrição para vocês se inscreverem. Relaxem, vai dar tudo certo, fique com a gente, beijos e até o próximo vídeo.